falar aqui de uma outra história. O governo federal estima que mais de 10 milhões de brasileiros devem deixar de pagar o imposto de renda caso o projeto de lei de isenção seja aprovado. O texto foi entregue nesta terça-feira à Câmara dos Deputados e prevê a isenção total do imposto de renda para brasileiros que ganham até R$5 mil. O projeto foi assinado e entregue nas mãos do presidente da Câmara, Hugo Motta, pelo presidente Lula. O que nós estamos fazendo é apenas uma reparação. Nós estamos falando que 141 mil brasileiros que ganham acima de 600, acima de R$1 milhão por ano, vão contribuir para que 10 milhões de pessoas não paguem imposto de renda. É simples assim. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que a mudança é um passo para reverter o problema da desigualdade no país. É um projeto equilibrado do ponto de vista fiscal e é um projeto que busca a justiça social. Com ele, deputado Isaldo, não se pretende nem arrecadar mais, nem arrecadar menos. Se pretende fazer justiça. Se pretende garantir que as famílias, até essa faixa de renda, possam ter, ao final do mês, um alento. Pelas contas do governo, a medida deve custar quase 26 bilhões de reais por ano aos cofres públicos, que serão compensados pela taxação de pessoas que ganham mais de 50 mil reais por mês. O Palácio do Planalto espera que o projeto de lei alavanque a popularidade do governo. O aumento da faixa de isenção é uma promessa de campanha do presidente Lula. Mas, para entrar em vigor a partir do ano que vem, o texto ainda precisa ser aprovado por deputados e senadores, que devem fazer modificações. Quando a gente manda um processo para o Congresso Nacional, um projeto de lei ou medida provisória, eu sempre digo que o Congresso passa a ser dono do projeto. E, portanto, ele tem o direito de fazer as mudanças que entenda necessário. Eu espero que, se for para mudar para melhor, ótimo, para piorar, jamais. A iniciativa foi elogiada pelo presidente da Câmara, que não deixou de defender o equilíbrio das contas do governo durante o discurso. O Congresso, com certeza, na sua diversidade, ministro Haddad, fará alterações nessa matéria. Não haverá justiça social no país se não tivermos a responsabilidade fiscal. E isso para o Congresso é muito caro. O debate vai acontecer, lembrando que se as mudanças acontecerem serão para o próximo ano, né? Não vale para este ano, já estava vigorando aí a regra do imposto de renda. Mas se a proposta passar, vou botar aqui na tela para você, ó, a ideia. Quem tem renda mensal até R$5 mil tem desconto 100%, tá? Não pagam. Uma economia de R$312 por mês para aquelas pessoas que contribuíam com o imposto de renda. E aí vai numa crescente, ó, R$5.500, 75% de desconto. E aí a projeção de economia de R$203 por mês. Quem até chegar aí a R$7 mil, que aí não tem desconto nenhum, certo? Sim, claro, economia nenhuma, mas R$6.500 não tem desconto de 25%. Isso aqui seriam recursos que o governo abriria a mão. Entretanto, a ideia é que isso aconteça desde que o governo ganhe dinheiro de outro jeito, arrecade de outra maneira, que no caso seria sobre as grandes fortunas. O Elivaldo Barbosa conversou com o Antônio Cláudio Portela, que falou a respeito de como ele avalia essa ideia, essa proposta do governo e a possibilidade disso ser implementado no Brasil. Eu acho uma medida extremamente importante. Concordo com a fala do ministro Haddad, que isso já era para ter sido feito há muito tempo, não é? Na verdade, o governo agora, ao adotar essa medida, consegue trazer para a tributação da renda uma medida de justiça fiscal, porque as faixas de isenção estavam há muito tempo congeladas, sem a atualização. Então, com certeza, essa é uma medida importante, tanto do ponto de vista social, como do ponto de vista tributário. E a faixa de descontos aumentada em relação aos super ricos ou quem ganha acima de R$1 milhão? Essa é uma medida compensatória, não é? A isenção para quem ganha até R$5 mil por mês, além dos descontos, né, para aqueles que vão ganhar até R$7 mil, pode causar aí, Elivaldo, uma perda de em torno de 25 a 27 bilhões de reais, não é?
Então, o governo, ele propôs medidas compensatórias, e uma das formas de compensar essa perda de receita seria tributar os super ricos, e aqui eu faço uma crítica a esse termo super ricos, porque eu acho aí uma politização desnecessária para o debate tributário, contamina o debate tributário. E uma outra medida também é a tributação dos lucros remetidos para o exterior, também na faixa de 10%. E a transição até R$ 7.000, a importância dessa medida? É uma medida importante porque cria uma espécie de transição, não é, para aqueles que estão isentos, para os contribuintes que já vão se submeter a uma alíquota de 27,5%. Então, seria uma transição para evitar que aqueles empregados, aqueles prestadores de serviço que tem um aumento de renda de 500, de 700 reais, que eles não sejam jogados automaticamente para a tributação cheia do imposto de renda. Então, é importante para proteger esse tipo de contribuinte. É interessante ele falar, inclusive, sobre essa história do termo super ricos, que de fato ajuda na divisão do Brasil. Começa a ficar aquele nós contra eles. Aí você vê todo tipo de coisa. Super rico querendo dizer que é pobre, pobre defendendo super rico, por conta dessa divisão que é feita desnecessariamente, como disse Antônio Cláudio. A discussão tem que ser técnica, observando valores. Agora vamos ver aqui, ó. Aí ele falou a respeito desses recursos. Primeiro, atualmente, nessa isenção do imposto de renda, quem ganha mais de R$ 7.000, regras atuais permanecem, ou seja, não mudam se caso seja aprovada essa medida, e a perda de arrecadação vai chegar a 25,8 bilhões, foi o que falou Antônio Cláudio Portela. Como é que vai ser feita, então, a compensação? O Estado vai perder os 28 bilhões, certo? Vai perder os 25,8 bilhões. Mas tem que tirar de outro lugar. Não vai, tem que empatar na receita. Então, o governo está propondo essa alíquota aqui, ó, esse conjunto de alíquotas para pessoas que têm renda mensal a partir, no caso, de R$ 62.500. Então, acima de R$ 50.000, as alíquotas vão progredindo e aí você paga por mês, né? No caso, R$ 62.500, paga R$ 1.562 por mês, até chegar aí a R$ 200.000, onde tem a alíquota de 10%, assim como de 100 mil, com os valores de 10 mil mensais e 20 mil mensais. Então, vai ser isento até 5 mil, mas quem ganha acima de 50 mil começa a pagar imposto. Elivaldo Barbosa, é o debate para futuro, Elivaldo Barbosa. É um debate difícil, por isso tem que começar logo. É verdade. Como disse o advogado tributarista Antônio Cláudio Portela, é uma maneira que o governo encontrou de forma a reduzir impactos em relação à tributação justa e, ao mesmo tempo, possibilitar que não haja uma isenção com baixas na arrecadação. Agora, é um debate que foi apenas lançado. O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou, inclusive, no discurso ao lado do presidente da República: a matéria será modificada. O debate na Câmara vai gerar emendas, discussões, depois vai para o Senado, pode ser novamente alterado para retornar para a Câmara, por isso que começa ainda no primeiro semestre de 2025, com a expectativa de aprovação ainda este ano, para que possa ser implantado no ano que vem. Eu diria que é a segunda fase da chamada reforma tributária que já está sendo implantada no país. A primeira diz respeito à tributação do consumo e agora incide sobre a renda.